Seja bem-vindo ao curso gratuito online de Teologia. Meu nome é Fernando e serei o tutor dessa aula. A aula de hoje é sobre chamados. Bora para a aula? Chamados. Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Nos diz que aqueles a quem Deus escolheu para a salvação também têm dado um propósito, a saber, se conformar à semelhança de seu Filho. E aqueles a quem ele tem dado tal propósito, ele também lhe envia um chamado, no devido tempo, para que possam vir a Cristo. Assim, a passagem diz: e aos que predestinou, também chamou. Lembre-se de que todos que estão inclusos numa fase da aplicação da redenção, também entram na fase seguinte. Todos a quem Deus elegeu, também predestinou, e todos a quem Deus predestinou, também chama a Cristo. Mas o versículo 30 continua e diz: aos que chamou, também justificou. Assim, todos a quem Deus chama, alcançarão a justificação. E visto que essa é pela fé em Cristo, todos a quem Deus chama, crerão em Cristo, e serão justificados, portanto, o chamado divino para com o eleito. É obrigatoriamente eficaz e, assim, os teólogos chamam esse ato de Deus de um chamado eficaz. Visto que o chamado eficaz é um chamado cujo resultado está garantido. Ele não é como um convite que o eleito pode aceitar ou rejeitar. Antes, ele é mais parecido com o que queremos dizer pelo verbo intimar. Ao chamar seus eleitos, Deus não os convida meramente para fazer algo, mas ele próprio faz algo neles. Sinclair Ferguson escreve: aquele que os chama cria neles a capacidade para responder, de forma que no próprio ato de chamar, ele o traz a uma nova vida. Assim, aqueles a quem Deus escolheu e predestinou na eternidade, ele também intima a vir a Cristo no tempo histórico. Deus intima o eleito comumente, através da pregação do Evangelho. Ora, os cristãos não aprendem primeiramente a identificar os eleitos, então passam a pregar o Evangelho somente a eles. Antes, eles pregam o Evangelho a toda a criação, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Portanto, quer na forma de discurso público, conversa privada, literatura escrita ou outros meios, a pregação ou apresentação do Evangelho é direcionado tanto aos eleitos como aos não eleitos. O eleito chegará à fé, o não eleito o rejeitará o Evangelho ou produzirá uma profissão de fé temporária e falsa. Devido a isso, os teólogos distinguem entre o chamado externo e o chamado interno. O chamado externo refere-se à pregação do Evangelho pelos seres humanos e é apresentado tanto aos eleitos como aos não eleitos. Por outro lado, o chamado interno ou eficaz é uma obra divina que acompanha o chamado externo para fazer com que o eleito chegue à fé em Cristo. A pregação do Evangelho se mostra a todos como um chamado externo, mas ela vem também como intimação interna aos eleitos. O chamado externo é produzido pelos seres humanos, mas o interno é uma obra somente de Deus e ocorre somente nos eleitos. O segundo é habitualmente concomitante com o primeiro. Em outras palavras, muitas pessoas podem ouvir o Evangelho em uma determinada situação, mas Deus faz com que apenas os eleitos creiam no que é pregado, ao passo que endurece os não eleitos contra os mesmos. Mateus diz: porque há muitos convidados, mas poucos escolhidos? Tradução do Novo Mundo. A palavra convidados nesse versículo pode ser traduzida por chamados, como em muitas outras traduções. Muitos são de fato convidados pelo fato de ouvirem um chamado externo do Evangelho, mas somente uns poucos estão entre os eleitos de Deus, e portanto as profissões de fé genuínas e permanentes vêm do último grupo. Essa foi mais uma aula do curso de Teologia. Nos vemos na próxima aula. Até lá!